Muito bem, meus amigos, vamos lá. Estudo do livro Reportagens de Além Túmulo, psicografia do Chico, autoria espiritual de Humberto de Campos. O nosso texto de hoje, a nossa sexta reportagem, o drama de André. Vamos ver aqui o que o meu xará aprontou para ser nota aqui do nosso Humberto de Campos, né? Então, o drama de André, vamos lá. Falava-se entre nós dos problemas da educação com liberdade irrestrita, quando um dedicado servo do Evangelho observou com justiça: crianças sem disciplina e jovens sem orientação sadia constituem o germe dos imensos desastres humanos. A civilização e o Estado podem apresentar os seus prejuízos, vistos serem organizações perfectíveis nas mãos de homens imperfeitos. Contudo, sem a sua influência, reverteriam a animalidade anterior. Assim ocorre quanto ao lar e à educação doméstica. A família tem o seu quadro de lutas ásperas. Entretanto, se lhe retirarmos o aparelhamento, tudo voltará às tribos sanguinárias dos tempos primitivos. Todavia, há quem coloque esse problema no plano secundário. Retrucou um amigo: a educação com os instintos emancipados tem os seus adeptos fervorosos, mesmo nos círculos do espiritismo. Menos na esfera do espiritismo cristão, atalhou o mentor respeitável. Nas atividades meramente fenomênicas, sem qualquer propósito religioso, encontram-se companheiros obcecados por essa ilusão. Empolgados pela luz e pela liberdade da doutrina consoladora, sem aderirem aos sentimentos de Jesus, costumam andar embriagados nos enganos brilhantes. Não percebem os perigos amargos que lhes sitiam a vida, desinteressam-se da educação dos filhos mais tenros, com grave dano para o futuro do grupo familiar. No entanto, bastariam ligeiras considerações para o reconhecimento do erro clamoroso. Por que confiaria Deus determinados filhos a estas ou aquelas organizações paternas, se não fosse necessária semelhante cooperação no mecanismo da iluminação ou do resgate? O Eterno proporciona o doce licor do esquecimento às almas culpadas ou oprimidas e mandou que se criassem os períodos da infância e da juventude na terra, a fim de que os senhores do lar se valham do ensejo para a divina semeadura da bondade e do amor, visando ao trabalho da consciência retilínea do porvir. Para que serviriam, de outro modo, os pais humanos se abdicassem da posição de sentinelas, entregando os filhos às tendências inferiores de ontem? Não seria condenar o instinto doméstico a um reduto de prazer vicioso? Tais interrogações ficavam no ar. Ninguém se atrevia a intervir no assunto, quando nosso amigo tecia comentários tão fascinantes. Observando as nossas disposições mais íntimas, o generoso instrutor continuou: aludindo à cegueira de alguns dos nossos irmãos do mundo, tenho um caso doloroso em minhas relações pessoais. A pequena assembleia colocou-se à escuta, evidenciando justificado interesse. No fim do século passado, prosseguiu o devotado servo do Cristo, quando os ideais espiritistas se alastravam no país, em modesto vilarejo do norte, um negociante honesto foi dos primeiros a demonstrar simpatia pelos princípios novos. André fora rubro seguidor do positivismo e, ainda sob a sua influenciação, penetrou os umbrais da doutrina, intoxicado por fortes ilusões no terreno da filosofia transcendente. Bom discutidor, comentava sempre a vasta situação do mundo, tecendo referências encomiásticas à virtude, à fraternidade e à liberdade. Sua inteligência não era um diamante lapidado nos bancos acadêmicos, entretanto apresentava em suas características
a espontaneidade e a sutileza que assinalam o caboclo brasileiro. Não era rico, mas sua casa era farta e feliz. As remunerações eventuais do comércio ofereciam-lhe vantagens suficientes. 2 pequeninos enriqueciam-lhe o lar. No entanto, por mais que a esposa insistisse, a fim de que tivessem as necessidades espirituais atendidas, quanto ao problema religioso, André zombava murmurando: nada disso. Meus filhos hão de crescer sem tais prejuízos. Quero vê-los distante dos preconceitos dogmáticos de todos os tempos. Problemas religiosos cheiram a catecismo. Acaso ignoras que esses enganos já foram relegados aos clérigos caducos? Encomiásticas, né? Relativa a encômio, né? Que louva o que contém louvor. Obrigado, André. Então, acaso ignora que esses enganos já foram relegados aos clérigos caducos? Sim, explicava a companheira sem irritação. Compreendo teus escrúpulos no sentido de preservar os meninos da exploração e do abuso do nome de Deus. Todavia não podemos eliminar as necessidades justas da alma. Já que não permitiremos a influência dos padres junto aos nossos filhinhos, precisamos criar um ambiente de ensino doméstico, onde aprendam conosco a cultivar o respeito e a obediência ao Altíssimo. André exibia um risinho vaidoso e asseverava: esquece as velharias, mulher. A razão resolverá isso. A mentalidade de agora reclama independência. Nossos filhos não serão escravos das disciplinas impiedosas que nos torturaram na infância. Mas, voltava a esposa sensatamente, se Deus nos transformou em pais neste mundo, é para que sejamos orientadores dedicados de nossos filhos. Quando não vigiamos, André, a liberdade pode transformar-se em libertinagem. O marido parecia impressionar-se momentaneamente com as respostas. Contudo, dava de ombros, sem maior consideração. E o tempo foi passando. Na obediência ao regime paterno, os rapazelhos cresceram voluntariosos e rudes. Somente abandonaram o curso primário após os 15 anos, em razão da ociosidade e indisciplina. Empenhavam-se comumente em atritos ásperos, dos quais apenas se afastavam em sangue depois de longas súplicas maternais. Odiavam os livros sérios, mas estavam sempre atentos às anedotas deprimentes. Por essa época, o genitor começou a entender as dificuldades da situação, lamentando a leviandade de outros tempos, quando descurara a educação religiosa e moral dos filhos que Deus lhe havia confiado. Era, porém, muito tarde. Léo e Oscar, os 2 rapazes, guardavam uma observação revoltante para cada conselho fraternal. O nosso amigo tentou a internação dos jovens rebeldes em estabelecimento disciplinar, mas foi em vão. Procurou localizá-los em serviço honesto. Entretanto, ambos eram admitidos para serem dispensados quase imediatamente. Ninguém lhes tolerava os costumes e as palavras torpes. Certa vez, quando o comerciante chegava ao lar, em noite sombria, percebeu acalorada discussão no interior doméstico. Mais alguns passos e defrontou a cena humilhante. Em atitude ingrata, os filhos espancavam a própria mãe. Na sua indignação, André buscou expulsá-los, mas a esposa interveio com a ternura de sempre. Decorridos alguns meses, ambos os rapazes foram apanhados em flagrante de furto. Após a prisão vexatória, o progenitor não conseguiu sofrear a revolta que lhe atormentava o coração e, não obstante as rogativas reiteradas da companheira, baniu os filhos do ninho familiar. A alma esfacelada por desilusões tão amargas, providenciou a mudança de um estado para outro. Vendeu a pequena propriedade comercial, as terras, os rebanhos e partiu. Entretanto, os cônjuges, apesar da união afetiva, em afinidades profundas, embora a modificação da paisagem
nunca mais se avistaram com tranquilidade primitiva. Ensaiavam o regresso à aventura de outros tempos, mas debalde. A lembrança dos filhos ingratos apresentava-se com indisposições da velhice, multiplicando, porém, as preocupações e as saudades. Numa noite tempestuosa, André despertou às primeiras horas da madrugada, ouvindo forte ruído no corredor. Tomando a arma de fogo, levantou-se cautelosamente. Encaminhou-se ao cofre de madeira, localizado em aposento contíguo, notando-o arrombado. Era um ladrão, o visitante imprevisto. Como sombra no seio das sombras, André acompanha os passos do malfeitor e, antes que pudesse escapar, prostra-o com um tiro, quase a queima-roupa. Ergueu-se a esposa assustada. Acendem a luz. E quando o comerciante, muito trêmulo, aproxima a lanterna do rosto da vítima, que se esvaía em sangue, cruzam ambos o olhar. Meu pai! Meu pai! Grita em tom rouco o malfeitor moribundo. Meu filho! Reclamam a um só tempo, marido e mulher entre lágrimas de desesperação. Era Oscar, que, ignorando o novo sítio da habitação paterna, atacara a residência nos seus velhos hábitos de pilhagem. O narrador fez uma pausa mais longa, reconhecendo o efeito de suas palavras no âmbito geral, e continuou. É fácil imaginar a tragédia que se seguiu. O casal não teve coragem de revelar à polícia a verdadeira condição da vítima, entregando-se André à ação judicial, quase imbecilizado na sua dor. Sua causa, porém, era simpática. A energia de que dera testemunho livrara o vilarejo de um bandido comum. Enquanto o povo o aplaudia, o negociante chorava angustiado. E antes de regressar ao cárcere, aconteceu o que seria de esperar. A pobre mãe, ralada pelo infortúnio extremo, entregou a alma a Deus, assistida pelas dedicações da vizinhança. O nosso amigo estava agora sem ninguém. Quanto maiores eram as esperanças de liberdade em futuro próximo, mais lastimava a própria dor. Por fim, saiu da cadeia pública ovacionado pela simpatia popular como herói. André, no entanto, permanecia inerte, derrotado. Vendeu quanto possuía, a fim de pagar as custas da justiça que o absolvera e tornou a partir sem destino. Velho, cansado, sozinho, não se sentiu bastante forte para recomeçar a luta. Noites ao relento, dias de fome, roupa em frangalhos, e lá se ia de aldeia em aldeia, vivendo da caridade comum. Parecia idiota, incapaz de qualquer ação, de qualquer reação. O tempo incumbiu-se de completar-lhe a feição de mendigo. Larga bolsa de couro à cintura, rosto hirsuto, grosseiro cajado para os caminhos ásperos. Prosseguia sem pousada certa, recorrendo à generosidade popular. Os anos rolavam para o seu coração em amargoso silêncio, quando, num crepúsculo de borrasca forte, o mísero velhinho aproxima-se de um rio transbordante. O desventurado necessitava ganhar a outra margem, tentando o abrigo na localidade mais próxima. Um homem corpulento, de traços rudes, convida-o com um gesto mudo a tomar a canoa frágil. O pedinte aceita. O barqueiro desconhecido não cessa de fixar a bolsa, onde André recolhe os vinténs da piedade pública. Enquanto isso, o desventurado ancião pousa os olhos nevoados pela velhice no seu benfeitor, que remava em silêncio. A ternura paterna volve a pintar-se no semblante sulcado de rugas. Se Léo ainda existisse, deveria parecer-se com aquele homem. Olvidando todas as preocupações para recordar o filho, o desventurado não percebe os movimentos sutis do barqueiro anônimo. Distante da margem, o remador lança um último olhar aos matagais vizinhos, amortalhados na sombra do crepúsculo, e, sentindo-se sem testemunhas, avança para o mendigo miserável, arrebata-lhe a bolsa
e atira-lhe o corpo na corrente tranquila, murmurando com ironia: as águas não falam. Vamos, velho imundo, uma bolsa não te pode salvar a vida. André compreendeu, afinal, aquela voz era do filho desaparecido. Não hesitou. O sentimento de paternidade não o havia enganado. Léo, Léo, meu filho, gritou angustiado. Entretanto, era tarde. Ambos trocaram o supremo olhar com estranha sensação de sofrimento e pavor, mergulhando o velhinho para sempre. Como vem, concluiu o narrador emocionado, André foi indiferente à educação moral dos filhos, esquecendo-se de efetuar a semeadura da infância a fim de construir-lhes o caráter na juventude. A experiência resultou-lhe em frutos bem amargos. Depois de eliminar involuntariamente um deles, acabou assassinado pelo outro. Compreenderam agora o que significa educação com liberdade irrestrita? A reduzida assembleia permanecia sob penosa comoção e ninguém ousou responder. Então, bom dia, embaixador. Então aqui a gente vê, né, no original aqui, só um comentário que foi feito, que o povo incumbiu-se de completar-lhe a feição de mendigo, né? Que tem um trecho aqui na nota de rodapé, que foi colocado aqui pelo... Deixa eu só pegar aqui o trechinho. É um trechinho que traz aqui essa observação. Cadê? É um pequeno trecho que tem aqui, então. Depois a história toda aqui já foi bem compreendida, né? Bom, inicialmente, nós vamos aqui, então, no debate que eles, então, realizavam no plano espiritual, para tratar dessa questão, começava exatamente sobre a relação que existe entre as religiões e, ao mesmo tempo, a educação. Aqui nós temos, né, dentro do padrão da nossa sociedade atual, existe um debate muito grande a respeito de qual é exatamente o melhor método educativo. Inclusive, se nós formos a uma livraria e formos ali para aquela prateleira, né, que tem ali a parte que trata de temas relacionados com autoajuda, orientação familiar, matrimonial, até mesmo pedagógica, né, dentro da pedagogia familiar, nós vamos encontrar ali vários e vários autores que apresentam métodos de educação para ajudar os pais da atualidade a orientarem seus filhos, né? E a gente vai percebendo, né, nós que já temos um pouco mais de experiência, a gente lembra da educação dos nossos avós, da educação dos nossos pais, da educação que nós agora oferecemos, da educação que os filhos agora, a geração depois, estão oferecendo também e como as crianças hoje estão sendo formadas, né? Então, a gente vai perceber ali que houve nesse período todo, nessas gerações, nesse espaço, digamos assim, de 5 gerações, entre os nossos avós e os nossos netos, né, nesse espaço, nós vamos percebendo as grandes mudanças que foram acontecendo no pensamento da sociedade no que diz respeito à educação. Primeiro nós vamos observar que o próprio método de vida, o modo de vida que nós temos hoje, é um modo muito diferente daquele que existia no passado, né? Porque até mesmo, né, o fato de nós encontrarmos, por exemplo, né, ontem mesmo nós conversamos, ou estudando o Livro dos Espíritos, nós conversamos sobre o tamanho da população mundial. Então nós falávamos que nas estatísticas atuais, elas passam para nós que ali por volta de 1940, mais ou menos, período da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos ali uma população aproximada de 2,5 bilhões de pessoas, né? Então, não apenas com relação à quantidade de pessoas, mas também com relação ao próprio padrão de uma sociedade paternalista, que trazia aquela ideia de que o homem era o mantenedor
e a mulher era aquela responsável pela administração doméstica e pela educação dos filhos. Né? Aí o tempo foi passando, as décadas foram se seguindo, a população foi aumentando e, consequentemente, as dificuldades e complexidades de uma sociedade aumentada vai trazendo também, o pensamento das pessoas também vai se modificando. Então nós começamos a ver, a partir de uns anos para cá, vamos colocar ali uns 30, 40 anos mais ou menos, nós vimos ali que pela própria necessidade das famílias de buscarem ali novas fontes de renda e, ao mesmo tempo, a própria necessidade que as mulheres passaram a ter de conquistar o seu próprio espaço, tendo ali a sua profissão, tendo o seu espaço, ganhando ali, né, os seus próprios méritos, né, pelas suas conquistas, nós perceberam então que as famílias começaram a mudar a forma de educar os seus filhos. Começaram então, por exemplo, a fazer com que os filhos estudassem num período prolongado, né, num período integral. Nós vimos ali, começaram a sobrecarregar os filhos com atividades, com cursos, academias, esportes, atividades diversas, relegando muitas vezes os filhos, ou tendo o auxílio dos pais, dos avós, no caso, para ajudar na educação enquanto os pais trabalhavam. Então, enfim, nós vimos ali que essas mudanças trouxeram benefícios e prejuízos para o nosso modo de viver, e que nós estamos ainda vivendo esse período de ajuste, porque não é algo que acontece de uma hora para outra. A gente lembra que toda vez que nós trazemos uma nova forma de viver, nós vamos ali analisando na prática, porque isso não se encontra em nenhum manual de instruções, na prática, aquilo que dá certo e aquilo que não dá. E também na prática a gente vai trabalhando com os seus devidos ajustes, para poder corrigir isso, aquilo, corrigir esse lado, corrigir aquele ponto, para ver até onde chegamos. E o que nós percebemos é que hoje, né, embora o nosso mundo seja muito diferente por tudo isso que nós comentamos, né, o aumento da população, a tecnologia que foi se desenvolvendo, o nosso padrão de vida foi se modificando. Então é muito natural que as pessoas se mostrem com um caráter diferente daqueles do passado. Se no passado nós tínhamos ali um determinado tipo de educação que também parecia ter ali os seus prós e os seus contras, aqui na atualidade nós vamos encontrar também os seus prós e seus contras. Mas assim nós falamos da sociedade educando seus filhos. Então especialistas em psicologia, em pedagogia, que vão ali ajudando, né, na formação desses jovens, vão dando a sua sugestão. E ao mesmo tempo nós percebemos também que as religiões que passam, tendo aquela visão de sendo ali escolas do espírito, elas têm ali um compromisso muito grande, muito profundo com a educação desses indivíduos, levando valores que nem sempre valores que são ali organizados, que são trabalhados didaticamente para serem transmitidos para as crianças. Então a escola, por exemplo, tem ali a obrigação de transmitir o conhecimento. E como qualquer órgão social, ela tem as suas regras. E as crianças acabam seguindo essas regras. Mas é dentro de casa que tudo isso acontece, através da transmissão dos valores da família. E esses valores que nós encontramos vêm exatamente ali para a educação do espírito. E as religiões, muitas vezes ali, que têm esse compromisso, acabam falhando porque elas valorizam muito mais o culto da fé superficial do que de fato com a educação dos espíritos, a educação dos indivíduos que são adeptos àquela crença. Então por isso aqui a justificativa que André traz para nós aqui é exatamente que ele foca muito mais nos dogmas, foca muito mais nas práticas, do que observar exatamente ali os valores que são transmitidos e a educação moral desses indivíduos. Então a gente vai vendo assim que essas mudanças que vão acontecendo no nosso mundo, né, nesse drama que nós acompanhamos, nós vimos ali o início, quando houve a negligência da educação moral, e que a esposa, no caso, sugeria que as crianças tivessem uma educação religiosa, e o marido, sendo ali com uma visão positivista, né, para quem não se lembra aqui que foi mencionado,
O positivismo foi uma filosofia que foi adotada naquele mesmo período da época de Kardec, né, Auguste Comte foi responsável pelo positivismo. Ele trazia como uma visão dessa filosofia que tudo devia ser feito racionalmente. Portanto, o positivismo ele era meio que incompatível com a visão religiosa, porque se a religião era baseada na fé e o positivismo era baseado na razão, havia uma grande incompatibilidade. E ele, sendo adepto dessa ideia de que a razão consegue controlar tudo, a razão consegue explicar tudo, simplesmente nós vimos ali que, embora ela seja racional, ela passa também a ser fria, porque ela trabalha com a razão, ela se preocupa muito mais com o intelecto do que com os valores, do que com a moralidade. E como no caso do positivismo trazia essa visão de incompatibilidade, então você trabalha o intelecto e você se esquece da moralidade. E aqui nessa história, então, nós acompanhamos, né, todos os efeitos da negligência na formação do caráter desses jovens pela influência da família, para depois chegar na idade adulta e vermos essas tragédias que foram marcadas. Né? A Jerusa colocou, né, tarefa bastante complexa educar. Não viemos em branco, como muitos acham, né? Nosso passado, índole e outras complexidades são obstáculos diferentes para cada ser. E é aí que entra também, nesse caso, né, Jerusa, a evangelização. Porque no caso da doutrina espírita, nós temos esse trabalho de educação moral das crianças que são adeptas à doutrina, porque elas olham para essas crianças como espíritos. Né? O Hernani Guimarães Andrade, né, o professor Hernani Guimarães Andrade, ele escreve aquele livro, né, Nossos Filhos São Espíritos. Hernani Guimarães Andrade ou Emílio Miranda? Depois me ajudem aí, pessoal. Sempre confundo esses dois. Então, Nossos Filhos São Espíritos. Né? E como eu sempre comento com vocês, o título desse livro, logo na capa, simplesmente observando Nossos Filhos São Espíritos, apenas com o título já é o suficiente para que nós desenvolvamos ali uma longa lista de temas que podem ser abordados. Exatamente por isso, porque nós olhamos ali os nossos filhos sendo espíritos numa condição psicológica infantil e biológica também aqui no nosso mundo, mas sendo espíritos eles trazem uma bagagem reencarnatória bastante extensa. E como sendo espíritos reencarnados no mundo de provas e expiações, não é, né? Aliás, eu ia dizer não raras vezes, mas é muito mais frequente, Hermínio Miranda, né? Obrigado, Jerusa. Então, Hermínio C. Miranda, né? Exatamente ele. Então, nós vamos perceber que, estando encarnados no mundo de provas e expiações, nós vemos que assim como todos nós, que hoje atingimos um grau de maturidade, uma capacidade de compreensão, de razão, de valores que foram estabelecidos, nós vemos que esses espíritos que reencarnam na condição de filhos são também espíritos que vêm com esse mesmo objetivo de crescerem, de se desenvolverem, de se fortalecerem como espíritos mesmo, né, nesse processo de crescimento, mas eles precisam de orientação. Porque, embora eles também vivenciem, a gente não pode esquecer disso, que eles são espíritos que, como nós acompanhamos, né, por isso que é importante nós estudarmos os diversos aspectos da doutrina. Né? Então, eles eram espíritos que viveram em existências anteriores, desencarnaram, passaram por esse processo que nós acompanhamos, né, especialmente com André Luiz, com Filomeno de Miranda, que falam para nós um pouco sobre essa dinâmica que existe no mundo espiritual. Então esses espíritos foram acolhidos quando, do retorno ao mundo espiritual, foram orientados, foram auxiliados no seu desenvolvimento, trabalharam na elaboração de um novo programa reencarnatório, aceitaram ali nessa proposta parcialmente ou de uma forma completa, né, essa nova proposta existencial, mas o fato de nós termos ali então o espírito tendo esse aprendizado no mundo espiritual, que é um aprendizado bem parcial, não é um aprendizado total, porque se fosse total ele não precisaria mais reencarnar, ele já aprenderia tudo nesse período, né,
inter-reencarnação, né? Esse período de erraticidade que ele vivencia. Então ele tem ali aquelas reflexões que vão ajudando a fazer ali aquele balanço de tudo aquilo que ele viveu anteriormente, dos seus erros, dos seus acertos, na elaboração da sua programação reencarnatória, acrescentando ali os elementos que são necessários para o seu próprio crescimento. Só que aí depois vem a reencarnação. Quando eles reencarnam, o programa reencarnatório existe exatamente para que eles possam, no cumprimento dele, absorver todo o aprendizado que é planejado. Mas a programação reencarnatória não é o projeto pronto. É como se nós pegássemos, né, dentro da parte da arquitetura, da engenharia, por exemplo, você abre aquele projeto e você olha assim, olha, esse aqui vai ser o prédio que nós vamos construir. Não é o prédio construído. Então esse prédio vai ter esse material, vai ter essas dimensões, vai ser construído dentro desse padrão e depois de determinado tempo nós teremos a estrutura pronta. Porém, se no decorrer dessa construção esse prédio não utilizar os materiais que foram indicados, não forem devidamente orientados na sua construção, nós teremos uma estrutura frágil, uma estrutura falha, uma estrutura imperfeita, e que vai depois trazer todas as suas consequências, inclusive na demolição, quando aquele prédio todo pode ruir, que a gente já vê, infelizmente, nos meios de comunicação, alguns edifícios que foram construídos e que acabaram rachando e desabando por causa da negligência na sua construção. Quando nós falamos em um programa reencarnatório, nós temos esse projeto em mãos, assim como o nosso projeto está em andamento, o nosso edifício está sendo construído também, e do nosso último suspiro é quando o último reboco vai ser passado, a última pincelada vai ser dada no nosso edifício. Porque aí então nós voltamos para o mundo espiritual e vamos ver a estrutura que nós somos capazes de construir. No caso de uma criança, nós estamos começando a construir a sua fundação. E a fundação significa o alicerce que vai sustentar tudo aquilo que ele vai construir durante toda a sua existência, durante toda a sua trajetória. E se esse alicerce não for bem elaborado, o que vai acontecer? Esse prédio vai rachar, a sua fundação vai ser abalada e ele simplesmente vai desmoronar. E aqui nós acompanhamos o drama de André na história com os dois filhos, em que os dois se encaminharam pelo caminho da negligência e todo aquele projeto reencarnatório que foi elaborado para dar certo. E aqui nós vamos lembrar sempre, né, que embora nós tenhamos muitas vezes a impressão de que um indivíduo reencarna para trazer problemas, na verdade todo o programa reencarnatório tem como objetivo principal dar certo. Mas para que ele possa dar certo, há a necessidade do comprometimento de todos os envolvidos nesse processo, incluindo encarnados e desencarnados. Nós vimos na primeira história que nós acompanhamos, deixa eu pegar aqui o nome do nosso artigo, é aquele artigo intitulado Irmão Severiano, não, aqui Espíritos Protetores, o item número 4, que mostrava aqui, desse lado nós estamos vendo aqui o drama de André, aqui nós temos ali um pai, uma esposa, temos ali dois filhos, né, o Léo e o Oscar, mas do outro lado nós temos também os espíritos protetores. Porque nós acompanhamos naquela história o espírito, então, que tinha responsabilidade sobre aquele espírito, ele reencarna com o objetivo de dar certo e acaba falhando uma existência que infelizmente acabou sendo falha. Então a gente vai percebendo que quando o projeto reencarnatório vai sendo elaborado, para que o espírito coloque em prática durante a sua existência, nós temos aqui a nossa instituição principal, que é a nossa instituição familiar, onde nós temos ali os pais, familiares como um todo, porque a gente lembra que o processo educativo ele é um processo conjunto, ele não é um processo individual. E sendo um trabalho conjunto, toda a família tem essa responsabilidade. Por isso que nós seres humanos, somos seres gregários. O ser gregário é aquele que vive dentro de uma agremiação, dentro de uma coletividade, ele depende do seu semelhante para sobreviver.
Diferentemente de muitos animais da natureza que já nascem e saem independentes, o caso, por exemplo, das cobras. Assim como outros animais que, atingindo uma determinada idade, eles simplesmente ali, de vida, uma idade muito curta, por sinal, porque o seu desenvolvimento é rápido, eles simplesmente saem vivendo sozinho. No nosso caso, não. Nós somos seres que temos ali um grau de complexidade, não apenas orgânica, mas também psicológica e emocional, que nós dependemos uns dos outros. E por isso que nós vemos, né, desde a história antiga da humanidade, os homens começando a formar pequenos grupos, pequenas coletividades, vivendo sempre ali em grupos familiares. Por que isso tudo? Porque é uma necessidade que nós temos. E isso mostra que aquela criança, e a gente vê muito isso em muitos grupos de animais, quando os adultos fazem de tudo para proteger aquelas crianças. E aí então a nossa sociedade foi avançando. Começamos então a crescer, começamos a viver de um modo diferente, e as famílias começaram a se isolar. E aí, em vez de, como a gente vê hoje, né, em muitas comunidades indígenas, em que todas as crianças fazem parte de todos os adultos. São ali, digamos assim, fazem parte da mesma família. Então todo o grupo cuida daquelas crianças. E hoje não, hoje nós temos na nossa sociedade, com essa estrutura que nós vivemos hoje, uma sociedade em que cada família tem ali a sua forma de educar. E essa indiferença que existe entre os indivíduos e entre esses grupos vai fazendo com que cada um viva do seu jeito. E a negligência que acontece dentro de um lar acaba afetando o lar do outro. Porque essa convivência social vai fazendo com que um acabe sofrendo o efeito daquilo que o outro criou. Então, quer dizer, é uma situação extremamente complexa que nós observamos. As grandes dificuldades que nós encontramos nesse processo de evolução do nosso planeta. E aí, como eu falava, agora só fechando esse parêntese enorme, né, que virou até uma chave já, nem parêntese, mas fechando esse raciocínio, quando a gente fala da evangelização, por exemplo, nós olhamos para essas crianças levando em consideração esse espírito imortal, que trouxe de sua existência anterior toda essa bagagem de conhecimento e de valores, e também ali de erros e acertos. É elaborada uma programação reencarnatória para dar certo, envolvendo não apenas ali experiências, mas envolvendo também ali relacionamentos. E aí então ele reencarna nessa condição infantil, preparado para receber as orientações, e como nós vimos mesmo, não são folhas em branco. Na verdade são novas páginas que chegam, mas as páginas anteriores escritas estão ali prontas. É como se fosse uma grande enciclopédia, né? Para quem se lembra da enciclopédia Barça, nós que somos mais antigos vamos lembrar disso, né? A ostentação daquela época era você ter uma Barça em casa, né? E aí então você tem ali cada um dos volumes trazendo uma parte daquele conjunto de conhecimento. E a nossa vida é assim, cada experiência que nós temos é um volume, e quando nós trazemos ali essas novas páginas para serem escritas, elas vão continuar aquilo que já estava sendo escrito anteriormente. E é isso que a doutrina tem de grande valor nesse processo de evangelização. Olhar para aquele espírito, sabendo ali a condição em que ele se encontra, no mundo de provas e expiações, e, portanto, ele precisa ser orientado. Raros são os espíritos que chegam trazendo já todos aqueles valores já bem desenvolvidos, aqueles valores já bem firmados, né? Espíritos já esclarecidos que chegam até nós. Sim, eles chegam. Mas basta lembrar que, estando no mundo de provas e expiações, todos nós estamos nesse mesmo nível de aprendizado, com exceção desses missionários que reencarnam entre nós. Mas estando nessa condição de espíritos em provas e expiações, significa que nós estamos ainda em aprendizado, e esse aprendizado significa também que nós precisamos dessa orientação. A Mami colocou lá em cima, né, só para recuperar um pouquinho, nossa forma materialista de achar que o melhor é o brinquedo, o curso, a festa chique de aniversário, sem a presença dos pais, sem a conversa, né? É exatamente aquilo que a gente percebe, né, que é muito mais fácil hoje nós agradarmos do que educarmos. Porque se agradar, o indivíduo fica quietinho. Ele fica feliz.
sem se dar conta de que esse agrado não é educação moral. Então a educação moral se dá com o sim, se dá com o presente e se dá com o não e que eu não posso. Tudo isso, então, como parte desse processo educativo. Conheço uma pessoa que ouviu seu filho de 10 anos que vai colocar ele em uma casa de repouso quando for velho, né? Olha só. De repente ele nem sabe o que está falando, mas de repente isso acaba se concretizando no futuro. O valor que nós temos dentro da educação. Então, quer dizer, a educação de hoje é melhor do que a anterior é melhor do que a atual. Como a gente conversou, né, tem prós e tem contras. No passado nós tínhamos uma educação rígida, mas muitas famílias se tornaram indiferentes uns com os outros, exatamente por causa dessa rigidez. E hoje nós temos essa flexibilidade em que nós temos famílias que são também indiferentes uns com os outros por causa dessa flexibilidade. Então nós temos o prós e o contra. No passado, levava uma chinelada, hoje faz ali uma barganha. Qual que é o certo? Qual que é o errado? Então, como a gente sempre lembra, né, o amor deve prevalecer. E esse amor, então, ele vai sendo ajustado de acordo com o grau de conhecimento que nós temos. Não podemos imaginar uma família que vai educar os seus filhos com um pleno amor se nós não conhecemos ainda o que é realmente o amor. Vocês se lembram que nós conversamos sobre isso numa outra situação, em que nós temos uma grande dificuldade de entender o que é a caridade, o que é a felicidade, o que é o amor. Nós lemos, nós entendemos o conceito, mas não conseguimos compreender isso na vivência. Porque para compreender o amor verdadeiro, nós temos que ter alcançado um alto grau de compreensão espiritual. Não é esse amor passional, é esse amor seletivo, em que eu amo a minha família, mas eu não suporto o vizinho. Eu amo as pessoas que convivem comigo, mas eu não aguento viver nessa sociedade. Então, como é que nós vamos usar o amor pleno na educação dos nossos filhos se nós não conhecemos o que é realmente esse amor? Então, a proposta que nós temos hoje, que a doutrina espírita tem para nós, assim como também todas as religiões que trazem o verdadeiro propósito, todas as religiões são boas, né? A gente lembra sempre, como foi comentado aqui no nosso texto, todas as religiões são boas. As religiões são perfeitas, mas os indivíduos que praticam essa religião não o são. Então, como é que eu vou ensinar alguma coisa que eu ainda não sei? Como é que eu vou transmitir por outro um conhecimento que eu ainda não adquiri? Então, Jesus, quando trouxe a sua mensagem, lembrando que até mesmo nós temos pouco conhecimento sobre isso, porque o que nós vemos, por exemplo, na formação do cristianismo, porque aqui nós falamos no nosso caso, aqui do nosso mundo ocidental, né, que tem ali uma influência inequívoca do cristianismo na nossa formação religiosa, né? Isso porque lá da Palestina, daquela região do Oriente Médio, na verdade, nós fomos ali para Roma, e de Roma, então, começou toda a propagação do cristianismo aqui no nosso Ocidente. Então nós vemos ali que a estrutura da religião, desde a época de Jesus, quando ele trouxe os ensinamentos, até o momento em que os homens, de um modo geral, começaram a organizar esse conhecimento, a criar uma instituição para gerir esse conhecimento, para transmitir e tudo mais, para a formação da igreja e tal. Quer dizer, Jesus, quando ele trouxe o ensinamento para nós, a sua intenção era criar uma nova religião? Nós não sabemos, não dá para dizer nem que sim, nem que não. Porque aquilo que nós conhecemos hoje, dá para ter uma ideia do que aconteceu com a própria doutrina espírita. Os espíritos começaram a se comunicar, começaram a trazer os ensinamentos, e depois nós passamos a entender a grande estrutura que existia no mundo espiritual para poder fazer com que, junto com o trabalho dos encarnados, a doutrina espírita se tornasse essa filosofia que nós temos hoje. Então o cristianismo, provavelmente, é uma dedução natural que nós fazemos disso, o cristianismo também passou por isso. Jesus veio trazer o ensinamento, aquele grupo de indivíduos que o acompanhava, não apenas com relação aos apóstolos, mas todos os seus discípulos também. Porque os apóstolos eram aqueles que estavam juntos com ele.
E os discípulos eram todos aqueles que seguiam essa mesma filosofia. E esses discípulos, muitos deles também vieram com esse compromisso de dar continuidade nesse ensinamento. Então, a ideia de formar essa nova filosofia aqui no nosso mundo, para organizar o conhecimento, transmitir esse conhecimento, passar ali os exemplos, a vivência desse conhecimento, certamente foi tudo organizado. Mas é aquela história, né, do projeto, né? O projeto foi bem elaborado, a sua execução já é outra história. Então, hoje nós vivemos sob a influência dessa filosofia que traz para nós esses valores de Jesus, mas infelizmente nós temos ali as imperfeições dos indivíduos. Então nós procuramos educar, voltando para esse raciocínio, de acordo com a nossa capacidade. E agora a doutrina traz para nós essa orientação, traz para nós essa instrução de uma forma mais clara, de uma forma mais direta. Lembrando a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito Verdade trouxe para nós aquela mensagem, quando ele disse que chegou a hora de pôr todas as coisas no seu verdadeiro sentido. Então, todas as verdadeiras religiões que são vividas com sinceridade pelos seus seguidores se tornam escolas do Espírito de fato. Mas, de um modo geral, o que nós observamos são as instituições disputando o mercado, né? Como a gente já comentou sobre isso. Procurando ali maior quantidade, dados estatísticos, mostrar ali o seu poder, a sua influência, a sua suntuosidade, mas muito pouco com relação ao efeito educativo sobre os indivíduos. E as religiões hoje, de um modo geral, juntamente com as famílias, são as duas instituições que têm a responsabilidade de educar os indivíduos, de transmitir os seus valores. O resto é para trabalhar o nosso conhecimento. Mas são os valores que vão, de fato, mostrar o nosso crescimento espiritual. E as religiões, as famílias, de um modo geral, precisam, assim, de um modo geral também, né, precisam desse conhecimento espiritual para poder nos ajudar nesse processo de educação. Então, quer dizer, as religiões servem para nós hoje não apenas para nos conectarmos com Deus, mas para de fato educar os espíritos. E a educação dos espíritos vem através dessas reflexões, vem através desses exemplos, vem através dessa vivência, que somente elas proporcionam. Se nós procurarmos, por exemplo, na nossa sociedade hoje, qual instituição que é capaz de falar para você amar o seu próximo? Em que lugar a gente ouve esse tipo de expressões? Na academia? Na escola de inglês? Na festinha, né, como você lembrou, mano? Dentro da escola? Ali você prega o respeito e tudo mais, mas o objetivo daquela instituição não é esse. Não é formar o caráter do indivíduo. Vai, sem dúvida, transmitir valores para eles, porque existe ali uma ordem que ele precisa seguir. Existem regras que ele precisa cumprir. Mas ele não tem obrigação de amar o próximo. Ele pode fazer bem para o coleguinha, respeitar o coleguinha, mas isso é feito dentro de casa através da educação contínua. E essa educação contínua também, a vivência daquela crença, daquela religião, é o que vai transmitir. Eu me lembro de um apresentador, o nosso conhecido Ratinho, né? Eu lembro de uma frase que ele dizia, isso há muitos anos ele dizia, ele falava assim, coloque o seu filho numa religião. E ele dizia isso principalmente naquela época, né, que o programa dele era novidade, todo mundo começava a curtir aquilo que ele dizia naquela época. E aí então ele falava, coloque seu filho numa religião. E geralmente ele usava essa expressão quando ele fazia comentários sobre alguma notícia de crime. Onde nós tínhamos ali aquele jovem que se tornou um criminoso, que matou, ou que morreu, ou que foi preso, qualquer coisa do gênero. E aí ele insistia, coloque o seu filho numa religião, para que isso não aconteça dentro da sua família. E aí então nós atribuímos às religiões essa responsabilidade da transmissão desse conhecimento, porém as religiões estão muitas vezes falhando, porque elas se esquecem do seu grande papel que é educar o espírito. E é daí que nós vamos encontrar na evangelização, na escola dominical, na catequese, nas diversas atividades em que envolvem crianças, a transmissão desse conhecimento.
de uma forma lúdica, de transmitir esses valores trazidos pelos espíritos sábios que orientam cada um desses grupos, para traduzir isso em algo que as crianças consigam compreender. E aí, para quem trabalha com evangelização, né, então, acaba vivendo essa experiência de acompanhar e ver o efeito que aqueles ensinamentos promovem para essas crianças. E felizmente nós temos várias instituições no nosso mundo hoje, que ajudam, né, nesse processo de assimilação desses novos valores, de compreender essa nova forma de viver, esse novo tipo de relação. Exatamente para que não aconteçam tragédias como essas que nós acompanhamos nessa história. Que assim como essas, quantas e quantas nós vemos todos os dias na nossa sociedade. E como lembra, se eu não me engano, não sei se foi Platão ou Aristóteles que disse essa frase, eduque as crianças para que você não precise punir os homens. Que é exatamente isso, a formação do caráter, que é a formação do alicerce desse edifício. Se ele for mal elaborado, esse edifício vai crescer com problemas e esses problemas vão acompanhá-lo durante toda a sua trajetória. E nós estamos vivendo de experimentações. Cada geração vai tentando ali educar os seus filhos de acordo com aquilo que você sabe e de acordo com aquilo que você pode. Porque muitas vezes é a família contra o mundo. Aquilo que você aprende dentro de casa nem sempre é aquilo que você vivencia fora de casa. Até porque nos tempos atuais, a convivência entre os indivíduos numa família acaba sendo num tempo muito menor do que o tempo que a pessoa passa fora de casa. Nós temos famílias, por exemplo, que as crianças entram às 8 horas da manhã e saem às 6 horas da noite. E aí você passa 3, 4 horas junto com a família, dorme e acorda no dia seguinte e começa de novo. Então o tempo de relacionamento muitas vezes se resume a 3, 4 horas por dia, enquanto o resto do dia são influências e relacionamentos fora da família. Como é que a família vai disputar com o mundo tudo isso? Sem falar que muitas vezes, até mesmo dentro de casa, na convivência, a família está vivendo fora daquele mundo, com a tecnologia que nós temos hoje na relação com outras pessoas. Então o processo de educação é um processo extremamente desafiador. A Mami tinha colocado lá em cima, né, Mami? Por isso que na Finlândia, por exemplo, eles têm a preocupação de os pais cuidarem de seus filhos, tendo licenças por 2 anos para que haja indivíduos mais equilibrados na sociedade, né? Então são processos também. Significa que aquele país é o país mais educado do mundo, onde que o amor prevalece entre eles? Dentro das condições daquela sociedade, dentro do tipo de vida que eles têm, em que é possível oferecer uma licença por 2 anos, essa é uma tentativa, é uma forma de educação que eles têm. Mas assim nós temos também, por exemplo, nos países orientais, temos na África, temos na Ásia, nos países ricos, países pobres. Todos nós somos espíritos em condições diversas. Mas o objetivo final de todos, para a gente poder concluir aqui o nosso encontro, o objetivo final de todos eles acaba sendo sempre o crescimento do espírito. Feliz daquele espírito que consegue encontrar um núcleo aqui no mundo que oferece para ele todas as possibilidades para que ele possa se reformar e crescer com isso, mas muito mais feliz do espírito que consegue aprender com tudo isso. Porque quantas são as famílias em que você oferece tudo, o amor, oferece recursos, oferece oportunidades, e o espírito é um espírito rebelde. Não encontramos aí na televisão, hoje todo mundo fazendo documentários, etc, etc, filhos matando pais dentro de uma sociedade, dentro de uma família muito bem abastada financeiramente? Então esse é o grande desafio que nós temos hoje. Mami, o judô ensina respeito, né? Mas no caso, por exemplo, são várias atividades, né? Você tem esportes, você tem o escotismo, você tem educação pedagógica, você tem N atividades junto à natureza, você tem atividades dentro das religiões, no caso da evangelização. Então hoje a sociedade procura trazer esses grupos para ajudar nessa formação, para ajudar nesse processo, mas ele não deixa de ser assim menos desafiador.
Porque você ter o projeto é uma coisa, você ter a vivência disso é outra. Que a gente sempre insiste nisso, né? A Angelina colocou, né, tem uma pessoa na família que o filhote, com quase 2 anos, passou a ser orientado por uma jovem que hoje ele se adaptou, conhece as palavras que a mãe, e ele continua a ensinar, né, através do alfabeto. A cada letra ele dá uma palavra que não é igual à que foi ensinada para ele, né? Fala algumas cores em inglês, conhece números até 15. Até agora a mãe não deixa ele com o celular, olha só que legal. Quer dizer, legal assim, a proposta dela está sendo posta em prática, está trazendo esses efeitos que ela pode notar hoje, e a gente torce para que isso continue nesse mesmo caminho. Porque a gente não tem uma fórmula pronta para educar. Aquilo que eu falei para vocês é muito comum. Se você pegar, por exemplo, no YouTube e começar a procurar sobre sites que falam de educação, nós temos ali vários psicólogos infantis, temos pedagogos, temos especialistas disso e daquilo que falam das coisas como se fosse muito fácil, é só apertar um botão, colocar uma programação na cabeça do garoto e ele simplesmente vai se comportar daquele jeito. São tentativas. Assim como a mesma coisa dentro das religiões, quantos e quantos são evangelizadores, eu vou chamar de evangelizadores de modo geral, de todas as religiões, em que temos na religião muçulmana, aquelas pessoas responsáveis por transmitir essa formação religiosa e formação moral para as crianças adeptas daquela religião. Dentro do judaísmo, da igreja evangélica, da igreja católica, do espiritismo, da Umbanda e outras religiões. Olha só, né? Está aprendendo, né, Angelina? Significa que ele já faz uma associação entre letras e palavras, né? Porque não é tão simples assim. Porque o urubu ele sabe, mas ele não sabe que começa com a letra U. E esse que é o desafio, né? Pois é. Então, nesse caso, a gente vai percebendo que o nosso mundo hoje, ele procura sempre trazer para nós as oportunidades de crescimento. Mas para isso nós precisamos estar preparados também. E aí a gente vai lembrar, né, sempre que no mundo espiritual, quando nós temos uma programação reencarnatória, ninguém se prepara para reencarnar sem o devido conhecimento. Então, por exemplo, olha, nós vamos reencarnar e eu vou ter ali 2 filhos. Imaginando, por exemplo, né? Mas como é que eu vou aprender a cuidar desses filhos? Lembrem que nós, quando estudamos com o André Luiz, ele comentava que no plano espiritual nós tínhamos ali, eu acho que era no livro Vida e Sexo. Não é Vida e Sexo é de Emmanuel. Eu me esqueci, um dos livros dele que falava sobre o tema era sexo. E ele comentava que no plano espiritual tinha uma colônia em que ali se falava sobre esse tema, sobre as suas várias perspectivas, dentre elas a maternidade. Em que espíritos que seriam mães se preparavam espiritualmente para reencarnar e terem seus filhos. Assim como pais também têm responsabilidade, quer dizer, nós não chegamos aqui no mundo e procriamos como se fossem os animais, que apenas existe uma procriação biológica. Existe uma preparação para que nós, então, lidemos com essas experiências na relação com os filhos, na educação. Só que, mais uma vez, lá em cima nós estudamos e fazemos o nosso projeto. Aqui embaixo nós temos a nossa prática. Porque como pais ou mães que eventualmente nós sejamos, nós ainda somos espíritos que estão aprendendo. Então, assim como os filhos trazem um projeto para aprender e se desenvolver, os pais também têm um projeto para aprender e se desenvolver. Assim como os filhos podem falhar nos seus projetos, os pais também podem falhar no seu projeto. Então existe aquilo que na teoria é tudo programado e organizado, e existe aquilo que na prática nós vamos acompanhar. Felizes daqueles que têm um bom planejamento e conseguem viver isso de fato, para crescerem, se desenvolverem e retornarem ao plano espiritual numa condição melhor, mais desenvolvida. Então, meus amigos, é isso, né? Essa história, o drama de André, envolve toda essa visão que nós temos, né, do que é a formação inicial, seja baseado num conhecimento psicológico, num conhecimento pedagógico, seja numa religião. O importante é nós trabalharmos muito com essa formação inicial.
E somos nós filhos, somos nós tios, somos nós avós, somos nós educadores, somos nós, todos eles que fazem parte de alguma forma na formação daquele grupo. E temos que ter consciência disso, porque para transformar um mundo melhor, como é que nós vamos transformar o mundo melhor? Apenas dando ali o donativo para aquele que passa necessidade lá fora? E a nossa contribuição doméstica, como é que fica? E a nossa contribuição dentro da nossa sociedade, na formação dessas gerações que serão os herdeiros do nosso mundo? São de todos, exatamente, né? Sexo e destino. Obrigado, Angelina. Então, nesse livro aí, fala para nós de uma colônia, né? Onde o sexo é tratado no mundo espiritual dentro dessa visão. Na visão do relacionamento entre dois indivíduos, na relação entre uma força procriadora, na relação da maternidade, e dentre outras. Então, quer dizer, nós temos essa responsabilidade. E embora hoje nós vejamos a sociedade fragmentada, em que cada família cria ali o seu próprio mundo, na verdade nós fazemos parte de uma grande família. E se nós tivermos essa consciência de olharmos para uma criança, de olharmos para um jovem, com essa mesma vontade de fazer com que o nosso mundo seja melhor, certamente nós alcançaremos o nosso objetivo. A André colocou, né, o mais triste é pensarmos que é só uma história, mas pode acontecer em qualquer família, né? Então vale muito a reflexão e o aprendizado para passarmos para outros, né? Na verdade, André, essa história aqui ela foi um relato que foi observado no mundo espiritual, né? Então, assim, as reportagens do além, elas não são apenas histórias que foram contadas, elas são relatos que são trazidos para nós. E como esse relato aconteceu, nós vamos encontrar outras tantas e tantas famílias que têm as suas histórias. Então, quer dizer, não falta, nós encontramos ali, nos jornais, vemos ali os filhos e fazendo tudo isso, batendo nos pais, expulsando pais, colocando no asilo, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Então faz parte da nossa realidade. Mas enfim, meus amigos, é isso. Então fechamos por aqui. A história de André, o nosso, vai com Deus, Dudu, o nosso infeliz amigo, né, que viveu essa experiência tão triste, tão dolorosa, né? Esperemos que essas ideias sejam sempre